colheita de Lula está adiada. A gente tem memória, né? Esse seria o ano da colheita, anunciado pelo governo Lula. Eu dizia que não tem surpresa, né? Aqui você acompanha o Brasil do mundo real. Eu dizia, o pessoal Andreasa, cínico, provocador, eu dizia, a fé na colheita, cada um tem a sua. Plantou? O que você plantou? O que foi plantado para que houvesse uma colheita agora? Porque Lula dizia, não quero que os meus ministros façam mais nada. Você lembra disso? Esse é o ano da colheita. Não inventem mais nada. Esse é o ano da colheita. A fé na colheita derivando numa fé de que se plantara algo. E o que se plantar? Se plantara inflação e juro alto. Lula não. Lula achava que se plantava um crescimento sustentável e que nesse momento estaria colhendo a popularidade, né? Que estaríamos diante de uma reversão da popularidade, da impopularidade. E quem fazia conta, quem observava o cenário dizia, cara, 2025 está difícil. Está difícil. Porque é preciso plantar e é preciso que o que se terá plantado floresça, né? Nasça, resulte. Você pode não ter plantado nada e achar que plantou. Pode ter plantado mesmo alguma coisa, mas não nascer. Ou nasceu mal. Uma coisa que foi plantada, se não exatamente plantada, teve plantio expandido e irrigação profissionalizada, foi a roubalheira no INSS. A roubalheira no INSS, não. A roubalheira aos aposentados e pensionistas. Isso foi artisticamente plantado. Plantação orgânica. Isso foi. Ou não terá plantado esse escândalo quem escolheu para comandar a Previdência Social Carlos Lupe e turma. Isso é um plantio. Plantou quando colocou Juscelino Filho para comandar o Ministério das Comunicações. Isso é plantio. Você planta quando escolhe os seus, quando forma a sua equipe. Tem um plantio. Você planta quando começa o seu governo com uma PEC da transição. As pessoas esquecem disso. O governo fez a escolha inflacionária, quando começou jorrando mais de 150 bilhões na economia, para criar, forjar, levantar esse voo de galinha da economia, insustentável, que a gente descreve aqui diariamente. O que se plantou a partir de 2023? O que se está colhendo hoje? Então, quando eu digo sem colheita, né, a colheita de Lula está adiada a colheita hipotética positiva para o governo Lula. Hipotética porque na hipótese de que se tenha plantado coisa boa para o Brasil. O que se plantou claramente identificado por mim está sendo colhido agora. Materializado na reclamação de Geraldo Alckmin. Claro, você tem inflação, você tem juro alto. Você tem uma galera comandando a Previdência Social, você tem lambança. Na melhor das hipóteses. Qual é, em resumo, a manchete que se vê aí circulando? O governo já identifica impacto da roubalheira aos aposentados na popularidade de Lula. Aliás, esse é o prêmio Sidônio Palmeira. Isso é maravilhoso. Porque quem se dá bem, em termos de própria imagem, é o ministro, eu ia falar ministro do Planejamento para provocar a Simone Tebet. O que é o planejamento do governo hoje? Quem faz é Sidônio Palmeira.
planejamento, inclusive orçamentário e tal. Eu ia fazer uma provocação do Sidônio, ministro do Planejamento, mas ele é ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo Lula. E toda a constituição dessa persona muito importante, persona Sidônio Palmeira, o salvador da pátria, tinha como base um trabalho que as pesquisas, as últimas, apontavam produzir algo. Então, a popularidade de Lula parara de cair, a impopularidade parara de aumentar. Ninguém fazia consideração sobre se não estaria já num patamar muito elevado, e que seria óbvio que em determinado momento uma reversão acontecesse, ou pelo menos a estagnação. Parou de cair a popularidade. Análises não feitas ou não feitas a contento, Sidônio criava, inclusive internamente, o discurso de estamos sendo bem-sucedidos, estancamos a sangria. Era esse o discurso. Antes de que alguém pudesse duvidar, dizia, Sidônio, não vai... Não sei não. Antes que alguém pudesse questionar a propaganda sidônica sobre seu próprio trabalho, veio a roubalheira aos aposentados e pensionistas. E aí criou o texto. Nós estávamos melhorando, nosso trabalho estava dando certo, a popularidade do governo melhorava, a gente já começava a colher aquilo que plantara, olha aí, a colheita. Só que aí veio essa roubalheira, roubalheira não, já veio há muito tempo, né? Veio a revelação da roubalheira e nós voltamos à estaca zero e regredimos. Então Sidônio lavou a égua, tirou o corpo fora, ó. Voltamos à estaca zero, teremos de... É uma desculpa perfeita para a hipótese da incompetência, de que a coisa não estivesse resultando. Não é nem incompetência. Às vezes não é só uma questão de comunicação, né? Certamente não é só uma questão de comunicação. O governo tem que ser bom para que a comunicação possa ser eficiente, né? Uma boa comunicação. Não existe comunicação eficiente de governo ruim. Existe. Não consistentemente. Na Sidônio a coisa funciona. Então, voltamos à estaca zero. Né? O governo, porque aí já tem pesquisas circulando, né? Já tem pesquisas internas. O governo já identifica impacto da roubalheira aos aposentados na popularidade de Lula. Repito o texto, estava melhorando, agora caiu de novo. Vamos começar de novo. E aí, claro, o governo já busca soluções para reverter o desgaste. As soluções são as mesmas, né, cara? Em Geraldo Alckmin, as soluções são as mesmas, são as soluções inflacionárias. É como se o governo vivesse sob a lógica da PEC da transição permanente. A lógica é qualquer problema que há, gastança. Está no DNA. Um bicho pega aqui ou acolá, como é que você responde? É a mesma resposta. Nós tivemos crise, vou chamar de crise, tá? Crise da taxa de blusinha. Depois, crise do Pix. Agora, crise do roubalheira, dos aposentados. Todas essas vezes, a reação do governo é a mesma. A mesma coisa. Eu vejo aqui e acolá, o governo vai tomar providências, tem novas medidas, a nova leva de boas notícias, o governo precisa de nova leva de boas notícias. A nova leva de boas notícias, na hipótese de que haja, é velha. São as mesmas providências. Estão sob a lógica da PEC da transição. Aliás, que o governo queria que fosse anual, que todo ano houvesse uma nova PEC da transição, jorrando bilhões na economia, para sustentar esse voo de galinha. Transição, a gente tem memória. A PEC da transição anual. A lógica do dinheiro do governo é essa.